atividade, né? Tá lá na sala de aula, uma primeira atividade valendo nota. Bom dia, a gente está terminando o módulo 1, estamos iniciando o módulo 2, a nossa primeira módulo foi um módulo introdutório, né, que a gente verificou alguns quesitos, tem uma atividade na sala de aula, a primeira atividade de vocês valendo nota de gestão do tempo, a gente vai estar fazendo uma nova atividade hoje, né. Então, pessoas, vocês lembram do módulo 1, o que a gente viu? Do que foram os assuntos que a gente falou? PDCA, o que é a gestão do tempo, como ter uma boa gestão do tempo. Exatamente, a gente falou sobre tempo, né? Então, nós falamos do tempo, os benefícios do gerenciamento do tempo, né? Quais são as suas vantagens. Como você citou, falamos também do PDCA. O que é o PDCA? É um método que consiste em 4 etapas, que é agir, pensar e não esquecer as outras, mas é mais ou menos assim. Pronto, é mais ou menos assim mesmo. A gente tem um P de planejar, né? Que é plan. De início está lagada, então ela não pode fazer a pronúncia correta aí para a gente. Nós temos o do, que é o executar, né? PDCA é como sigla em inglês, tá? Tô só botando aqui a tradução embaixo. Nós temos o C, né? Que é verificar, que é o checking, né? Que é checar. E nós temos o agir, né? Que é o eix. Então, o PDCA é muito usado nas empresas, também é usado no gerenciamento do tempo, onde a gente faz isso, a gente planeja nossas ações, nós executamos, nós fazemos o check, né, o check-out, que a gente verifica se estão sendo executados no tempo correto, está tudo certo, e a gente faz o agir, a gente executa, a gente faz os ajustes necessários, e sempre faz, isso é um ciclo, então a gente sempre vai fazendo essas atividades, né? Então, fiz o que a gente viu no começo, foram as primeiras coisas que nós vimos no gerenciamento do tempo. Tivemos uma teoria, então a gente tem que pôr em prática, né? Então, na aula de hoje, o tema é listagem das principais atividades pessoais. É por isso que vocês estão munidos do caderno de vocês ou de uma folha de papel. Professor, o senhor não pediu para me trazer nem lápis nem caneta, mas vocês sabem que tem que escrever, tem que escrever uma caneta. Quem não tem, usa um batom. Quem não tem, corta o dedo e escreve com sangue. Mas é preciso escrever, tá bom? Professor, eu posso digitar no computador? Pode também. Posso estar no celular? Não, porque senão você não vai ver e tal, as coisas mais. Então, utilize aí um caderno, que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Listagem das principais atividades, né? Lê aí para mim, por favor, Naila. Eu gosto da Naila. Todos nós, crianças, adolescentes, adultos ou idosos, temos diariamente certa rotina a cumprir. De fato, esta rotina é formatada por um conjunto de tarefas que desempenhamos no decorrer de 24 horas do dia, ou mais especificamente, num período dentro dessas 24 horas, que nos mantermos acordados. Pronto. Alguém sabe dizer quantas horas de sono nós precisamos ter? 8. 8 horas, né? Segundo a Fundasono, que é a Fundação do Sono daqui, a gente tem ali 8 horas de sono, né? Para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa dormir. Então, o restante das horas, então, no momento que nós estamos acordados, nós temos que fazer as nossas atividades, né? Independente se você é uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, todo mundo tem uma atividade para ser executada, sem problemas, Gabriel. Começamos agora. Então, o que a gente tem que estar fazendo agora? A gente vai elencar alguma dessas atividades, né? Quais são as atividades que nós temos que fazer? O grupo de atividades pessoais é dividido em 5 grupos. Grupo A, B, C, D e E. Por nível de importância, tá, pessoal? As atividades que nós iremos executar no nível A, elas são mais importantes do que a do B, do C, do D e do E, né? Professor, mas quem é que determina isso? Foi tudo feito um estudo para verificar isso aí, né? Não vou entrar em detalhes não, mas tem isso. Então, nossas atividades, nós vamos fazer agora, é saber quais são esses tipos de atividades e escrevê-las aí. Então, qual é a atividade que vocês acham que é mais importante? Quais são as atividades? Fazer tarefa, comparecer às aulas, Isso aí. fazer Principalmente resumo do fazer, dia. participar das aulas, né? Isso.
Não. Não é a atividade mais importante, não é assistir aula. A atividade mais importante de vocês é as atividades de casa, as refeições e as tarefas do lar. Essas são as atividades principais de vocês. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão anotar quais são as atividades de casa, da casa de vocês. Quais são? Eu vou dar um exemplo. Lanchar, almoçar, jantar, quem lancha de manhã e lancha à tarde, quem tem que encher as garrafas, aguar as plantas, Monique, lavar as louças, né? Então, vocês vão escrever aí, vocês vão botar assim, atividades do tipo A, e vão escrever as atividades domiciliares que vocês têm que executar. Escrevam aí, vocês têm aí 2 minutos. Porque essas atividades, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou falando. Porque essas atividades são as mais importantes. Porque concorda comigo que vocês não assistir aula com fome é ruim, então eu preciso executar as minhas refeições. Sem problemas, ele assiste a gravação posteriormente. Felipe e a Genise. Então, o que acontece? Eu preciso ter essas atividades, né? E essas atividades podem variar de ambiente. Então, as atividades da casa é principal. A mãe da Monique não quer saber se tem aula, ela quer que ela lave a louça e organize a casa. Mais ou menos assim. A gente tem que cuidar do nosso ambiente para que a gente possa executar outras atividades. Então, vocês têm que colocar essas atividades aí primeiro, né? Escrevam aí na folhinha atividades A, as atividades que vocês fazem em casa e até as tarefas domiciliares de vocês. Encher garrafa, lavar o carro, aguar as plantas, esse tipo de coisa. Pior que é verdade. Né? É a atividade principal. A gente engana, né? A nossa mãe, não, minha filha está 100% focada. Aí 10 minutinhos depois, ei, vai comprar ali verdura. Desse jeito. Atividade, quer dizer, tarefa domiciliar é da escola, né? Não, tarefas domiciliares são as tarefas que você executa na sua casa. Não é E a tarefa da atividade de escola. casa? É a mesma coisa. É porque atividade de casa e tarefas domiciliares é a mesma coisa. Ah, beleza. É só para linkar aqui o tópico é atividade de casa, como refeição, tarefas familiares, que são coisas que você faz em casa. Entendeu? Hum, 2 minutinhos aí para vocês terminarem. Ainda, né? Mas a gente sabe aí que quando a gente voltar às aulas, a gente vai lá sentar com o seu Francisco, viu? E resolver esse pequeno probleminha aí de você apresentar o que é um prato, talher e tal. Não se preocupe com isso, não. Vamos fazer um tour na cozinha. Vocês sabiam que no Japão são os alunos que eles varrem a sala de aula, lavam os pratos e tudo mais? No Japão, Japão é o Japão. mas o que acontece é porque a gente a gente não tem esse tipo de cultura, né? Mas é importante porque às vezes a maioria das pessoas, não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Elas menosprezam a galera dos serviços gerais por achar que é um serviço indigno, né? Sendo que na cultura japonesa não, entendeu? Lá eles querem fazer isso, eles mostram que tanto desde os 3, 4 anos a galera faz tal, exatamente para isso. Tanto é que na época de chuvas eu quis fazer isso na escola. Eu quis que a galera pudesse almoçar dentro da própria sala e depois os alunos limpassem a própria sala, entendeu? Vai ser no primeiro ano, para ter o costume, né? Isso, é questão de costume. Aí disseram, não, o povo bagunça e tal, mas é questão de costume. Pronto, terminamos aí atividades de casa. Segunda parte importante, como já disseram aí, né? Aqui é mesmo. A segunda parte, Felipe, bem-vindo de volta. Felipe, tu tem que escrever aí no teu papel, no teu caderno, as tuas atividades de casa, né?
como exemplo, refeição, tarefas domésticas e por aí vai. É todo um negócio, uns paranauê. Vamos lá. Continuando, nossas próximas atividades, nosso novo grupo, no grupo B, nós temos as atividades escolares. Então, a gente vai colocar aí o horário que a gente tem para estudo, o horário de aula, o horário que a gente tem para revisão, o horário que a gente tem de reforço, beleza? Então, escrevam aí no grupo B as atividades escolares de vocês. A gente criou, ó, a gente pegou o caderno e botou lá. No grupo A, a gente escreveu as atividades de casa. No grupo Não B, entendi. não entendeu? O grupo B, as atividades escolares. Que atividades são essas? Horário de estudo, o horário que você tira, você mesmo, para estudar, né? O que mais? Os horários das aulas. Por exemplo, eu sei que eu tenho aula todo dia, 9h20, 8h40, se eu não me engano, né? Primeira aula, 8h20, 9h20 e 10h40. É 8 horas. É 8 horas. Ainda bem que eu não peguei horário de 8 horas, muito cedo, não dá pra mim não. Pior, viu? Pior que na escola 7 horas, marca de adoro me colocar no horário de 7 horas, pra eu chegar lá 7h20, cedo, cara de sono. Mas enfim, os horários que vocês têm já pré-determinado do horário de aula, o horário que vocês tiram, vocês mesmos, para estudar. Alguns alunos, não sei se é o caso atualmente, que vocês tiram, que tem aula de reforço, né? Eu acho que pela pandemia não, mas antigamente tinha aula de reforço. A aula não tem aquele reforço, aquele professor particular, né? Então vocês vão colocar essas atividades escolares. Ah, agora eu entendi. Agora deu certo? É porque às vezes eu falo muito estranho. Ainda bem que você sabe. Pensava que fosse só eu. Não, eu sei. Por isso que eu pergunto. Pô, tal, aí às vezes eu sinto assim, aí eu explico de novo. A diferença o bom da sala de aula é porque a gente olha para a cara de vocês, aí a gente sabe se a galera entendeu ou não, né? Aí às vezes assim, não, vou repetir de novo e tal, aí fala, ué, peraí que o despertador aqui tá na hora de eu acordar. Diz que eu não trabalho, eu acordo 11 horas. Aí o David, ó, tem reforço na casa dele. Gente, ó, Eita. vocês podem dar aula de reforço, viu? Para os menores. Eu digo isso, ó, quem estudou em escola particular, até quem estudou em escola pública, perto da casa de vocês, deem aula de reforço para os outros alunos, a galera do sexto, quinto ano. Cobrem lá uns 10, 20 reais. Vocês tanto atualizam a disciplina, aprendem, né? Como também incentivam a eles, né? E todo o dinheiro, e ganham um dinheirozinho também. Um dia desse, a minha mãe tava falando isso pra mim. Aí eu tava fazendo isso aqui na rua, aqui da minha avó, porque tem gente que parou do estudo, não sabia mais. Esse tempo de pandemia esqueceu, aí eu tava até dando umas aulas sobre isso daí mesmo. Pronto, é exatamente isso. O pessoal que já parou os estudos, largou no fundamental. E é bom que quem ensina aprende mais. O professor sabe das coisas porque ele tem que ensinar, então ele tem que sempre estar atualizando. Quando o aluno passa a ensinar, ele aprende mais. Né? Então, até quando vocês estiverem no segundo ano, vocês pegam o aluno do primeiro ano e te explicar e tal, ó, posso te dar um reforço de informática básica, posso dar um reforço de lógica e tal, disso aí. Vai passando, vai ensinando. Escreveram? Vamos para a próxima. Qual é a nossa próxima aí? Nosso próximo são as atividades esportivas, né? Horário do treino, para quem vai para academia, quem corre, quem faz natação, quem faz abdominal, flexão em casa, agachamento. Então, no terceiro quesito de atividades pessoais importantes, né? Nós temos como terceiro critério as nossas atividades esportivas. Beleza? Alguém faz alguma atividade esportiva que está fazendo nessa época aí de pandemia? Eu. Mancha, eu tô indo pra praça todo dia. Correr. Tá dando certo.
Gente, ó, importante é a atividade esportiva. Notem que a primeira coisa é estar bem em casa, a segunda coisa é estar bem na cabeça, né, que são as atividades escolares, estudo. Depois é manter o corpo saudável, né? A gente precisa ter as atividades. Eu tô meio sedentário, reconheço aí. Aqui em casa não tem praça, aqui no bairro não tem praça próxima. Tenho que correr lá no aeroporto e dar uma preguiça desgraçada. Então eu acabo não indo, né? Mas aí o Adrian malha, né? Uns correm, outros levantam peso, outros vão até a geladeira, né? Mas tem atividades esportivas de vocês. Façam anotações das atividades esportivas que vocês fazem. Elinage tem que manter o corpo, viu, Elinage? Tem que Eu, correr, tô- dentro de eu, tô- casa aí. eu preciso correr, eu tô que nem o meu amigo Roberto já. Já ganhei um buchinho já. Era uma pochete, agora é uma mini É a mochila. vida, mano, é a vida. É uma mini mochila. Mas eu vou cuidar, viu? Eu tenho planos aí para 2021, né? Voltar àquela Pô, forma que eu tinha antes. Mas eu tô Vai sedentário dar mesmo. certo, vai dar certo. Bem, como quarto critério, nossas atividades do tipo D, né? Esse app de treino eu instalei, serve de nada. Ele só fica tocando que nem meu despertador aqui. Aí eu boto pior, não cinco serve pra minutinhos. porcaria nenhuma. Eu boto 5 minutinhos, Pior, cinco é desse jeito. minutinhos. 5 minutinhos, 5 minutinhos, viu? Isso aí a gente tem que aprender que não adianta. É, eu sou fraco. É isso aí. A gente tem que aprender que a gente tem que. É por isso que eu falei, no começo de gestão de tempo tem que ter o comprometimento, a vontade, senão não adianta. Vai instalar um monte de coisa e não vai fazer nada. Vamos para o tipo D. O tipo D que a gente tem é as atividades. Deixa eu só voltar aqui. As atividades de lazer, né? Festa, passeio, leitura, jogar videogame, assistir um filme, Netflix, conversar, né? Esse tipo de coisa são as atividades de lazer. Então, coloquem as atividades pessoais de vocês, que vocês utilizam no lazer de vocês. Jogar Free Fire, Among Us. Ó, nota que estudar não é atividade de lazer, tá? Estudar é atividade escolar. Não, tu vai colocar, Felipe, no campo atividade de lazer, os lazeres que tu faz. A gente está trabalhando de gerenciamento do tempo exatamente isso, que é para poder encaixar essas atividades num cronogramazinho que a gente vai criar, certo? Ah, agora eu tô entendendo o objetivo dessa aula aqui. Isso, a gente está Por colocando as isso. atividades pessoais, que a gente vai criar um cronograma dessas atividades, fazer a distribuição delas. A gente vai elencar o que são as atividades urgentes, importantes e coisa e tal, entendeu? Que é para a gente ter mais ou menos como trabalhar. A D, David, é atividade de lazer que tu faz, como passeio, ir uma festa, leitura, certo? Jogar videogame. Dormir não é uma atividade de lazer, tá? A gente tem que dormir as nossas 8 horas. Então, não é atividade de lazer. Apesar que eu durmo mais do que isso. Mas não é considerado atividade de lazer. Deveria, mas não é. Tem que só pode dormir às 8 horas. Tem que aproveitar o restante do dia. E aí, pessoas, terminaram? Vamos para o próximo e o último critério. São as no... Volta. São nossas atividades espirituais, né? Que seriam essa? Reuniões, obra social, celebrações, ir à missa, ou um culto,
né? Dependendo da religião de vocês. São nossas atividades, meditação, né? São as atividades espirituais. A gente vai, que vocês coloquem as atividades espirituais que vocês participam. Pode pôr quem vai para a igreja, algo assim? Isso, você vai colocar aí em atividades espirituais, coisas assim, eu vou à igreja, né? Eu vou ao culto, eu vou à missa. Tu coloca uma atividade espiritual. Eu participo do grupo de jovens. Coloca. Eu participo de uma obra social. Aqui próximo tem um lar de idosos, eu vou fazer leitura lá. Coloca também, entendeu? Atividades espirituais são isso, que faz bem para a alma, faz bem para o espírito. É diferente de uma atividade esportiva, porque uma atividade esportiva, ela faz bem pro corpo. Tá certo. Aí tá perguntando aqui para mim a Michelle. A Michelle diz, mas professor, a minha mãe me obriga a ir para a missa. A minha também obrigava. Eu coloco, se você tem que ir, é uma atividade, né? Obrigado ou não, é uma atividade. Então, tem que estar colocando, tá bom? Colocaram aí. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente já colocou, a gente criou aí 5 grupos e colocamos as atividades que a gente faz nos 5 grupos, né? Então, dependendo do nível de importância dessas atividades, né? Quais são as prioridades, por assim dizer. Agora, a gente vai criar um cronograma semanal. A gente não vai determinar horário nem tempo para as atividades, né? A gente vai ter ali de segunda a domingo. A gente vai dividir em 3 partes: manhã, tarde e noite. E nessas partes, vocês vão colocar as atividades que vocês elencaram aí. Beleza? Beleza. Antes de a gente fazer isso aqui, quero explicar outra coisa, né? A gente tem até 11h40, né? Assim? Isso. Pronto. Vocês vão distribuir na semana, né? Se fosse na sala de aula, eu ia entregar post-it para vocês fazerem isso e vocês iam gravar no quadro. Como a gente está tudo à distância, agora vocês vão criar esse cronograma semanal. Vocês têm aí 10 minutos para criar esse cronograma e distribuir a atividade de vocês. Quem tem tesoura aí, quiser recortar a palavra e colar e tal, seu critério. Quem não tem, vai escrever de novo. Nossa, eu adoro esse jeito do Enar de consolar as pessoas que não tem como fazer o cronograma direito. Mas pior que é mesmo, viu? Eu tenho que trabalhar isso. Mas é porque, assim, como a gente não tem um quadro, a gente. É porque. Mas entenda, Felipe, a gente está fazendo aqui o modelo ideal, né? A gente fez as nossas atividades, a gente elencou as atividades que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai distribuir no nosso cronograma semanal. Ó, isso aqui eu acho que dá para encaixar na segunda-feira, isso aqui dá para encaixar na terça e tal. É só da próxima semana, né? Começando segunda-feira da próxima semana. Como é que tu distribuiria isso? Eu acho que dá para mim para missa domingo, então vou colocar aqui missa no domingo. Eu acho que dá para mim dar uma volta na praça na sexta-feira à tarde. Coloca lá, sexta-feira à tarde, entendeu? É uma distribuição. Se a gente vai conseguir executar ou não, nós verificando. Lembra do PDCA? A gente faz, planeja, né? Depois a gente executa, depois a gente verifica se o que a gente está executando está correto. Se está dentro do prazo, se foi feito, se não foi feito.
mas a gente precisa ter uma estruturação. Como é que a gente sabe que não dá tempo se a gente nem organizou o nosso tempo ainda? Né? Possa ser que a gente acaba verificando ali que, uma segunda de manhã e tal, até que daria para me correr, se eu acordar às 6 horas da manhã, desse uma volta lá na praça de 6 às 7, voltava, tomava meu café e depois assistia às aulas. Entendeu? Considere amanhã, pessoal, do horário que vocês acordam até às 12 horas. À tarde, das 12h01. Pode, Felipe, pode fazer as notas no celular. Das 12h01 até as 17, das 17 até as 22 horas à noite. Vamos dizer que vocês durmam das 22 horas até as 6 horas da manhã, dá 8 horas. É até que vocês precisam dormir. Então, dorme às 22 e acorda às 6, viu? Que nem um bom trabalhador. A gente não vai estar trabalhando com tempo e horário no momento, a gente só vai estar distribuindo na semana, né? Então, aqui é o exemplo da segunda-feira, mas vocês vão colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, oitava, por aí vem. Pronto, mas a gente vai tentar criar esse padrão, daí tu vai jogar as atividades lá que tu gostaria de fazer, o que tu acha melhor de ser executada. Eu acordo 5 horas, meu gato me acorda, ele entra pra minha janela, querendo a comida dele. Às vezes eu ignoro, às vezes não. Tem mais 6 minutinhos aí para vocês concluírem. Solta os bichinhos, mano. Deixa os bichinhos voar, mano. Maldade prender os animais. Sou contra, viu? Animal em jaula, sou contra. Semana toda, Felipe. Semana todinha. Negócio só da segunda-feira. A gente fez 50 mil atividades aí. Tô dando tempo exatamente é pra... Professor, eu vou fazer da segunda-feira e do final de semana, porque a semana todinha é praticamente a mesma coisa. Beleza. Não faz nada de diferente. Tudo igual. Não, aí tem umas coisas diferentes, Eu né? não faço Assim, nada de mas é diferente, não. aleatório, né? Não sabe. Mas aí é isso que tá. É isso que a gente está trabalhando. A gente tem que colocar todas as atividades que a gente faz
e distribuir elas, certo? Não é para ter atividade aleatória. Gerenciamento do tempo é isso. É a gente ter um tempo bem dividido para que a gente possa trabalhar todo ele. Entendeu? Não pode Tá ter coisas certo. aleatórias. A gente vai ver essas coisas aleatórias já já, né? Faltou motivação, Monique. O fator mais importante do gerenciamento do tempo é a motivação. A gente tem que estar motivado para que a gente possa cumprir as atividades dentro do prazo estabelecido, né? Então a motivação é a coisa mais importante. A gente tem que viver cada atividade da gente que a gente distribui intensamente, né? Quando ela tem que ser executada. E aí, no nosso tempo livre, nós temos que ter algumas atividades lúdicas, saudáveis, tipo, tem que relaxar, meditar, se distrair, leitura, para que aí sim a gente consiga executar as nossas tarefas obrigatórias sempre. Sim, não é. Realmente não é. Eu acho que geralmente nós acordamos mais mal do que bem, somente devido aos estresses, à pandemia e tal. Mas o mundo não para. Segundo Will, sabe quem? William Shakespeare, ele diz que o mundo não para que um coração partido se conserte. Então a gente tem que dar nossos pulos, a verdade é. Aí sim, viu? O menestrel, eu vou passar para vocês, próxima aula. Eu vi sobre empatia. Terminaram? Bem, vamos dizer que estamos aí terminando nosso cronograma semanal, né? O que é que a gente tem que ver? As atividades, pessoal, ela é dividida em três, de acordo do cumprimento das tarefas, ela é considerada três coisas, né? O que são elas? As tarefas podem ser atividades importantes, pode ser atividades urgentes e pode ser atividades circunstanciais, beleza? Então, nas tarefas que vocês têm aí, as atividades que serão executadas, elas podem ser desses três tipos. Elas podem ser atividades importantes, podem ser atividades urgentes ou podem ser atividades circunstanciais. Alguém sabe me dizer aí qual a diferença de cada uma? Na opinião de vocês, pessoal? De que seria uma atividade importante? É uma coisa que é essencial, sei lá. Uma reunião, E uma atividade circunstancial? sei lá, uma leitura, se jogar videogame, sei lá. Escolha sua. Atividade urgente quando tem pouco tempo para fazer, certo? Segundo o nosso amigo paulista Christian Barbosa, bacharel de ciência da computação e considerado o maior especialista em administração do tempo aqui, né, da nossa terrinha. Pra ter ideia, o cara fundou a empresa dele com 15 anos. Ele disse que atividades importantes Eita, foi, ó, vou dar até aqui a referência do cara, ó. Ele fundou a empresa de comunicação e revistas com 15 anos, né? Recebeu o certificado da Microsoft, é fundador da Trai Consultoria, empresa multinacional especializada em programas de consultoria de produtividade, colaboração e administração do tempo, e ele presta assessoria apenas para as empresas. Olha as empresas: Santander, Bradesco, Toyota, Coca-Cola, Rede Globo e Nestlé, certo? Segundo que esse cara, né, que é só um pouco melhor em nível em gerenciamento de tempo do que o Robério. Lê aí pra mim. Simone, você apareceu, saudade de você. Vai, Wellison.
Lê aí para mim o que é uma atividade importante, segundo nosso amigo Christian. A esfera importante refere-se a todas as atividades que você faz e tem importância em sua vida. Aquelas que trazem resultado curto, médio ou longo prazo. É a esfera da estrada certa, na qual você coloca o seu carro e sabe que na linha de chegada estará realizado. O que é importante tem tempo para ser feito. Pode esperar horas, dias, semanas, meses e etc. Exatamente, ou seja, o que é importante, pessoal, vai ser feito. Não importa quando, será feito. Vocês sabem, dentro das atividades que vocês elencaram hoje pela manhã, né? Quais são as atividades que terão que ser feitas durante a semana? Essas atividades são consideradas atividades importantes, tá? Geralmente tem um símbolozinho de exclamação quando algo é importante, né? Então essas atividades são as atividades importantes. Vocês vão ler a lista de atividade de vocês e vão colocar um i nas atividades que vocês consideram importantes. Professor, não entendi. É aquela atividade que vai ter que ser feita de qualquer jeito. Eu vou dar um exemplo. Lavar o carro do pai, do David, é uma atividade importante. Por quê? Porque ele vai ter que fazer durante a semana, senão o pai dele mata ele. Entendeu? Então, é uma atividade importante. Assistir às aulas, estar online, é uma atividade importante. Vocês têm que estar presentes, não importa. Entendeu? Não tem como não assistir, é o futuro de vocês. Então, você tem que fazer ali. Tranquilo que é atividade importante? Aham. Pois, Naila, continuando aí para mim o que são atividades urgentes. A esfera da urgência tem todas as atividades na qual o tempo está curto ou acabou. São as atividades que chegam em cima da hora, que não podem ser previstas, mas que geralmente causam estresse. Pronto. Essas atividades é aquela ali que é aquele velho, a mãe do Marcílio diz, Marcílio, vai comprar cheiro verde. Né? É uma atividade que ele sabe, que ele colocou no cronograma, que é pedidos da mamãe, mas que elas geralmente não estão previstas, porque ele não tem exatamente quando é que ela vai acontecer. E é algo, quando algo não está estipulado, que a gente não sabe o que vai fazer, isso ele geralmente causa estresse, causa desconforto. Quem é aqui que gosta de sair da sua rotina? Né? Quem é aqui que está em casa, o David está lá, só de cueca, no quarto, jogando videogame, a mãe manda ele comprar um pacote de arroz, né? Gera desconforto, mas é uma atividade urgente, é uma atividade que ele precisa fazer. Então, as atividades urgentes são geralmente essas. Ela tem um tempo curto, tem que ser feita ali de imediato, né? Não pode ser demorada, tem que ser executada logo. Vocês vão elencar dentro das atividades que vocês colocaram, colocando um luzinho. Quem tem uma canetazinha vermelha, show, coloquem um vermelho, porque é urgente, né? Na hora que vocês têm que colocar lá. Exatamente. Professor aperreando pela frequência. É uma atividade que o David sabe que vai ter que mandar a frequência, mas quando o professor esquece e pede a ele, é urgente lá na hora. Né? Bora que eu tenho que mandar o relatório para a Marcleide, mais ou menos assim. Né? Geralmente assim. Eu tenho um controle. Eu tô um rapazinho prendado agora. Normal. É por isso que eu faço a frequência. Ó, o ideal, porque existem duas frequências. O David faz uma frequência e eu faço uma também via um softwarezinho que eu tenho aqui no Google Meet, né? Que é o Attender. Ele faz para mim a frequência automática do aluno, quem entra, quem sai, quanto tempo passou na aula, né? No momento que eu iniciar a aula. Por quê? Porque a gente bate. Tem a justificativa. Às vezes o aluno falta e o David me passa que o aluno faltou por um motivo ou por outro. Por isso que há sempre esse check-in. É um trabalho em conjunto, né? Por exemplo, ele colocou lá que a Monique faltou, eu não verifiquei, então eu faço a correção, né? Vamos lá. David, tá com o microfone aí? Oh, Então leia para mim aí
Quais são as atividades circunstanciais, segundo nosso amigo Christian? A esfera circunstancial, por sua vez, cobre as tarefas desnecessárias. São os gastos de tempo de forma inútil, tarefas feitas por comodidade ou por serem socialmente apropriadas. É a esfera da estrada que não leva a lugar algum, que não traz resultados, apenas frustrações. Pronto. A gente geralmente, tá, pessoal, ele fala, né, que as atividades circunstanciais possam ser atividades como assistir TV, jogar videogame, né, ficar em redes sociais, né, são atividades que não geram nada, né? A gente faz para ser socialmente aceitável. Por exemplo, talvez o Ellison nem gosta de estar no Instagram, ele está lá só porque todo mundo tem um Instagram. Ou como jogar Among Us. Talvez você nem ache aquele jogo legal, você só está lá porque todos os seus amigos jogam, né? Como um Free Firezinho da vida, né? Mas joga, assim, não sei se é o seu caso, mas joga porque todo amiguinho vai jogar, então tem que fazer a social. Exatamente. Ela é uma atividade circunstancial, que não são necessárias, né? Então a gente tem o quê? Em resumo, nós temos que saber focar as nossas atividades na esfera do que é importante, dar atenção o que é urgente, né? E no campo prático, podemos dizer que, por exemplo, a comemoração de aniversário de um parente querido é importante, beleza? O aniversário da minha mãe, suma importante. Preparação para uma prova é algo urgente. Por quê? Porque a prova é amanhã, então tem que estudar. E mais a passar a tarde todinha assistindo TV já é algo circunstancial, é algo menos importante, já figura nessa esfera. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer diferenciar isso, que são atividades importantes, das atividades urgentes e das atividades circunstanciais. Sim, Samuel, eu vou receber o cronograma de vocês, beleza? Então, qual é a missãozinha de vocês? Vocês sabem, vocês vão ter que elencar as atividades que a gente está fazendo hoje, colocar lá em segunda a domingo, né? De domingo a segunda, não, de segunda a domingo mesmo. E marcar o que são, na opinião de vocês, tá? É uma opinião pessoal. Eu Elinardo, não posso dizer que jogar videogame é uma atividade circunstancial se o meu amigo Paulo Henrique, ele é um streamer, ele faz um trabalho de vídeo, né? Ele faz um trabalho online, gravando o gameplay dele e recebe por isso. Então, para ele, aquilo é uma atividade importante, entendeu? Quem vai determinar isso são vocês. Vocês vão elencar para mim as atividades de vocês, distribuir no cronograma e colocar um I para as atividades importantes, um U para atividades urgentes e um C para as atividades circunstanciais de vocês. Isso, tem alguns postos por hobby, tem algum trabalho. Tranquilo? Na segunda, eu vou estar colocando, como a gente, na próxima semana de atividade, na segunda, eu vou estar colocando um espaço lá para que vocês possam enviar a atividade de vocês, essa atividade. Professor, eu fiz no caderno. Pronto, tu vai bater a foto e vai me mandar das atividades do cronograma que vocês criaram. Alguma dúvida? Pode, Felipe. Fez no Notas, pode mandar o print? Pode. Eu vou disponibilizar, ao finalizar essa aula, eu vou disponibilizar para vocês tanto o PDF que vocês viram aqui, com as explicações, para quem quiser revisar ou para quem não pôde comparecer, como a aula vai estar lá no canal até umas 2 horas da tarde. Tá bom? Dúvidas, sugestões ou presentes? Falem agora ou calem-se para sempre.